Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, carta aos Romanos, glória a Deus. Agradeço ao Senhor Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede, desta grande responsabilidade de poder estar aqui nesta noite mais uma vez. Capítulo de número 6, verso de número 23. Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Glória a Deus. Assim diz o Senhor através da sua palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos e irmãs, que puderem tomar os assentos. Meu amado ouvinte da palavra do Senhor, costumo dizer que a carta aos Romanos é um dos livros especiais que se destacam dentro do cânon sagrado, dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Neste livro, Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no ápice da sua carreira espiritual, ele nos ensina de onde veio o pecado, ele nos ensina a respeito da consequência do pecado, mas também ele alegra os nossos corações a nos mostrar a solução de Deus para o pecado, a solução de Deus, o projeto de Deus para todo ser humano que abre o seu coração para a palavra do Senhor e resolve receber este presente que é gratuito da parte de Deus. Apóstolo Paulo, neste simples verso, ele fala a respeito da condenação, mas também ele fala a respeito da salvação que é dada somente através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, ele expõe qual o salário do pecado. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Esta morte explícita nesse versículo, primeiramente Paulo mostra a respeito da morte espiritual. Para que você venha entender a morte espiritual, ela foi a primeira morte a adentrar através do pecado, da desobediência de Adão. Pois capítulo 5 vai dizer que pela ofensa de um único homem, todos foram feitos pecadores, vindo assim serem mortos. Talvez você diga: irmão, eu estou morto. Sim, você está morto espiritualmente. É por isso que muitas vezes você deseja e você tem mais prazer no copo de bebida, numa prostituição, na mentira, no engano, na satisfação da carne, do que na palavra de Deus, do que na oração, do que em ir a uma igreja, do que ouvir Deus falar. Isto são características de pessoas que estão mortas e de pessoas que estão vivas espirituais. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Porque Paulo fala com tanta convicção a respeito disto. Vou trazer algo para os seus dias. Creio que você que
trabalha, passa um mês inteiro trabalhando, você espera receber algo por conta do seu trabalho, por conta do que você produziu durante o mês. Da mesma forma, é para com o homem que vive uma vida em pecado. Da mesma forma, é para com o homem que peca. Ele há de ser e receber o salário em que a sua vida de desobediência irá lhe proporcionar. O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo, quando ele aponta e escreve esta carta, ele olha para Jesus. A Bíblia diz que em Jesus não foi visto culpa alguma, que em Jesus foi o único homem que pisou na face da terra que não cometeu nenhum pecado. Eu vou lhe explicar o que é pecado. Talvez você ache que pecado é porque você bebe, é porque você fuma, é porque você muitas vezes adultera, é porque você se prostitui, é porque você mente, e muitas vezes você acha que somente isso é pecado. Mas você é um cidadão que paga seus impostos, que sustenta a sua família, e você acha que isso lhe dará a garantia de você um dia subir aos céus, entrar no reino de Deus. Mas eu quero dizer para você que infelizmente isto não é o contexto geral de pecado. E o que é pecado, irmão Ronaldo? Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é infringir a vontade de Deus. Pecado é errar o alvo. Ou seja, um homem que está morto espiritualmente, todos os dias ele continua errando o alvo. Então, se ele erra o alvo, isso indica que ele não irá acertar a porta eterna. Ele não irá conseguir adentrar no caminho que conduz à vida. Por quê? Porque continuamente ele está morto em seus pecados e delitos. Pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Você pode se dizer, porque o homem, ele é mestre em arranjar desculpas. Eu não vos culpo, porque isto veio desde a época de Adão. Eva colocou culpa na serpente. Adão colocou culpa em Eva. Então os homens, nós, muitas vezes, somos mestres em arranjar desculpa para fazer o que é certo e para assumir os nossos erros. O apóstolo Paulo vai dizer, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz: vós estáis mortos em seus pecados e delitos. Por que Paulo está dizendo isto? Porque todo homem, quando ele nasce, ele já nasce morto espiritualmente. Quando você olha para Jesus, você vê que Jesus não tinha pecado. Você vê que Jesus não tinha transgredido a lei, não tinha infringido a vontade do Pai. Mas porque Jesus morreu, você já parou para se perguntar? Se o salário do pecado é morte, e Jesus não tinha pecado, então por que ele morreu? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sobre ele foi imputado os nossos pecados. Ou seja, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados foi colocado sobre Jesus. Foi por isso que Jesus morreu, pelos nossos pecados. Mas isto não foi o suficiente para impedir o projeto de Deus para todo mundo, para todos aqueles que creem que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores estavam sobre ele.
com o coração e adorá-lo em espírito e em verdade. Você tem esta oportunidade. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o que Paulo está dizendo, a vida eterna. Ele não está dizendo a vida da terra, não. É a vida eterna. Porque um dia todos nós iremos tornar o pó. Você há de tornar o pó. Você há um dia de descer a cova. Mas depois da morte, para onde é que você vai, meu amigo? Para onde é que você vai, minha amiga? Você acha que porque você é bonzinho, porque você dá a cesta básica, porque você dá esmola, você acha que isso é suficiente? A Bíblia vai dizer que as nossas obras são como trapos de imundície. Você sabe o que é um trapo de imundície diante de Deus? Eu não estou dizendo que o fato de você ajudar o próximo seja ruim. O que eu estou dizendo é que isto não é o suficiente para que você venha ter um lugar no céu. Porque somente por uma obra nós podemos ser salvos, que é a obra de Jesus no Calvário. É somente através da obra de Jesus, é somente pela cruz de Jesus, é somente pelo que Jesus fez por nós, é que nós podemos morar nos céus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por que dom? Por que dom? O que é dom? Dom é algo que nós recebemos, não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós possuímos porque somos merecedores. Não, é algo que Deus dispõe, é algo que Deus quer nos dar. E Deus está te dizendo nesta noite: tu está morto em teus pecados e delitos. É por isso que tu ama o pecado. Mas nesta noite eu quero te ressuscitar e quero te dar a vida eterna. Somente Jesus pode te dar a vida eterna. Não pense que é Hare Krishna, não pense que é Buda, Maomé. Não pense que nenhum desses pode te dar, nenhum desses líderes pode te dar, porque todos eles morreram e se encontram lá ainda enterrados. Mas Jesus, se você for em Jerusalém, se você for de Jesus, foi morto. Se você for de Jesus, foi colocado no sepulcro. Lá vai estar a placa bem grande. Aqui não está mais Jesus, porque Ele ressuscitou, e ao terceiro dia Ele ascendeu aos céus. A morte não pôde conter Jesus, porque Jesus, Ele matou a morte para nos dar a vida eterna. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.